Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Nós estamos no capítulo 12, que fala dos tipos de espíritos comunicantes, né, que chegam nos trabalhos de desobsessão, né? Nós já falamos dos espíritos que não conseguem falar, né, que é muito comum essas manifestações. As entidades que não conseguem falar, provavelmente que é resultante dos problemas que eles tiveram antes de desencarnar ou problemas mentais, né? Também falamos dos espíritos que desconhecem a própria situação porque não têm consciência do que ocorreu com eles, né? Falamos dos suicidas, que são espíritos que sofrem muito intensamente, né? Apresentam um sofrimento muito difícil, né? Falamos também dos espíritos alcoólatras e toxicomanos, né? Que sempre chegam lá pedindo a substância que eles necessitam, né? Bem, então agora nós vamos começar a falar sobre os espíritos que desejam tomar o tempo da reunião, tá? Então vamos lá. Vêm com a ideia pré-concebida de ocupar o tempo dos trabalhos e assim perturbam o seu desengolar. Usam muito a técnica de acusar os participantes, principalmente os espíritas em geral, ou comentam sobre as comunicações anteriores, zombando dos problemas apresentados. Tentam alongar a conversa, têm respostas para tudo. Observando o seu intento, o doutrinador não deve debater com eles, tentando provar a excelência do espiritismo, dos propósitos da reunião e dos espíritos, mas sim levá-los a pensar em si mesmos, procurar convencê-los de que enquanto analisam, criticam ou perseguem outras pessoas, esquecem-se de si, de buscar a sua felicidade e a paz interior. Quase nunca são esclarecidos de uma vez só, muitas vezes voltam outras vezes, né? Então, uma coisa que a gente pode colocar para esses espíritos é perguntar para eles assim: veja, você se lembra da sua desencarnação? Você não precisa me falar, mas lembra o ano em que você desencarnou, aproximadamente. E eu vou te dizer em que ano nós estamos hoje. Aí ele mentalmente vai fazer a conta e ver quanto tempo se passou. Aí ele vai ficar preocupado, né? Essa é uma das técnicas. Bem, aí nós vamos falar também dos espíritos irônicos. São difíceis para o diálogo e, geralmente, sendo muito inteligentes, usam a ironia como agressão. Ferem o doutrinador e os participantes com os comentários mais irônicos e contundentes. Ironizam os espíritas, acusando-os de usarem máscaras, de se fingirem de santos, de artifícios dos quais dizem utilizam para catequizar os incautos e de usar magia e hipnotismo. Muitas vezes eles falam assim porque eles não sabem como chegaram lá, né? Por quê? Porque os espíritos superiores trazem eles e eles nem percebem que chegaram lá, eles não sabem exatamente como chegaram lá, né? Então é por isso que eles falam que usamos magia. Mas continuamos. Alguns revelam que seguem os participantes da reunião para vigiar-lhes os passos, e que ninguém faz nada do que prega. Em hipótese alguma, deve-se ficar agastado ou melindrado com isso. É, aliás, o que eles almejam, ou seja, o que eles querem, né? Pelo contrário, devemos aceitar as críticas ferinas, inclusive porque apresentam grande fundo de verdade, né? E lembrando que nenhum de nós ainda é perfeito. Nós estamos dando os primeiros passos em direção à luz. Então, de uma certa forma, eles têm razão, né? Mas a gente não deve ficar preocupado com isso. A gente deve continuar o nosso trabalho, sempre com muito amor para esses espíritos.
Essa aceitação é a melhor resposta. A humildade sincera, verdadeira, nascida da compreensão de que, em realidade, somos ainda muito imperfeitos. Tentar defender-se mostra que os espíritos trabalham muito naquele centro, se produz muito. É absolutamente ineficaz. Será até demonstração de vaidade da nossa parte, visto que temos ciência da nossa indigência espiritual e do pouco que produzimos e progredimos. E eles sabem disso. Isso é uma verdade muito clara para os espíritos, não é? Por isso que a gente não precisa se preocupar. Porque, afinal, todos eles que estão lá e nós, todos somos imperfeitos. E estamos tentando nos melhorar. É isso que a gente tem que falar para eles. Que eles também deveriam usar isso, tentar se melhorar. Mas continuando aqui. Aceitando as acusações e sentindo, acima de tudo, o quanto existe de razão no que falam, eles aos poucos se desarmarão. Simultaneamente, ir conscientizando-os do verdadeiro estado em que se encontram, da profunda solidão em que vivem, afastados dos seus afetos mais caros, que, em realidade, são profundamente infelizes. Eis alguns dos pontos que podem ser abordados. Tais entidades voltam mais vezes, pois esse esclarecimento demanda tempo. Isso é uma coisa que a gente pode perguntar para esses espíritos. Mas escuta, mas quanto tempo faz que você não vê alguém que você amou? E aqueles que te amam verdadeiramente? Foram eles que te trouxeram aqui, mas você nem consegue vê-los, de tão fixado nesses pontos que você trouxe, que você não consegue vê-los. Bem, é assim que esses espíritos agem. Agora nós vamos para uma outra classe de espíritos, os espíritos desafiantes. Vêm desafiar-nos, julgam-se fortes, invulneráveis e utilizam-se desse recurso para amedrontar. Ameaçam os presentes com as mais variadas perseguições e desafiam-nos a que prosseguimos interferindo em seus planos. E muitas vezes, sabe, eles falam o seguinte: se você não parar com isso, eu vou atrás da sua família. Eu vou perseguir os seus filhos, a sua esposa. Estou vendo eles aqui. Então, é uma técnica que eles usam, das quais a gente tem que continuar com a nossa firmeza de sempre, não se amedrontar com isso. Mas vamos continuar aqui. Cabe ao doutrinador ir encaminhando o diálogo, atento a alguma observação que o comunicante fizer e que sirva como base para atingir-lhe o ponto sensível. Todos nós, os nossos pontos vulneráveis, aquelas feridas que ocultamos cuidadosamente, envolvendo-as na couraça do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da indiferença. Em geral, os obsessores, no decorrer da comunicação, acabam resvalando e deixando entrever os pontos suscetíveis que tanto escondem. Aparentam fortaleza, mas, como todos, são indigentes de amor e de paz. Quase sempre estão separados dos seus afetos mais caros, seja por nível evolutivo, seja por terem sido feridos por eles, né? E muitas vezes a gente, quando toca no assunto de familiares, eles podem alegar, né? Mas eles não me amavam, eles me odiavam. Aí a gente pode mencionar as outras encarnações. Mas você sabe que você teve outras encarnações e que eu duvido que em alguma outra encarnação alguém não te amou verdadeiramente. Aí a espiritualidade, quando a gente fala isso, vai providenciando lá na tela mágica que eles apresentam, alguém de alguma encarnação que realmente ele amou. E aí começa a se abrir a oportunidade. Mas continuando.
O doutrinador recorrerá à energia equilibrada, dosada no amor, serena e segura, quando sentir necessidade. Espíritos deste padrão vibratório quase sempre têm que se comunicar mais vezes. O que se observa é que a cada semana eles se apresentam menos seguros, menos firmes e fortes que na anterior, até que se atinge o momento de despertar da consciência. E por que isso acontece, que o espírito às vezes tem que vir várias vezes? Porque, veja, cada vez que ele vem, ele vai sofrer aquele choque anímico da incorporação. E ele vai como que reviver novamente, sentir as coisas como ele sentia antes. E isso faz com que ele perca aquela força que ele tem. Então, cada vez que ele vem, ele vai ter esse choque das energias do médium, né? E isso é importante para ele despertar, tá? Bem, vamos continuar mais um pouco aqui. Agora nós vamos falar dos espíritos descrentes. Apresentam-se insensíveis a qualquer sentimento. Descreem de tudo e de todos. Dizem-se frios, céticos, ateus. No entanto, o doutrinador terá um argumento favorável, fazendo-os sentir que, apesar de tudo, continuam vivos e que se comunicam através da mediunidade. Também poderá abordar outro aspecto, que é o de dizer que entende essa indiferença, pois que ela é resultado dos sofrimentos, desilusões que o atormentam, que em realidade essa descrença não o conduzirá a nada de bom, e sim a maiores dissabores e a uma solidão insuportável. O que a gente pode complementar com isso é dizer para ele que existe a reencarnação, que ele poderá ser feliz numa próxima encarnação, desde que ele aceite o tratamento, que ele faça por merecer. Então, é uma forma de mostrar que nem tudo está perdido, que ele pode reencarnar novamente, né? Mas continuando aqui, o doutrinador deve deixar de lado toda argumentação que vise a provar a existência de Deus, pois qualquer tentativa nesse sentido não atingirá o objetivo. Por quê? Porque são espíritos que não creem em nada. Eles estão armados contra esta doutrinação e é esta justamente a que esperam encontrar. Primeiro, deve-se tentar despertá-lo para a realidade da vida, que palpita dentro deles, e da sofrida posição em que se colocam por vontade própria. Ao se conscientizarem do sofrimento em que jazem, da angústia que continuadamente tentam disfarçar, da distância que os separa dos seres amados, por si mesmos recorrerão a Deus. Inclusive, o doutrinador deve falar-lhes que somente o Pai pode oferecer-lhes o remédio e a cura para os seus males, né? Então, isso é muito interessante. Bom, eu vou parar por aqui, para que também não fique muito extenso aí para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Muito obrigado.